Você, colega psicóloga, deseja ter um ganho acima de R$ 5.000 trabalhando apenas com o seu consultório? Bem, eu sei que ter um consultório de sucesso e viver exclusivamente dele parece um sonho para a maioria dos psicólogos, mas a partir de hoje você poderá tornar isso uma realidade ao colocar em prática tudo que eu irei te explicar aqui nessa nossa série de vídeos. Bem, eu sou Rosane Santos, eu sou psicóloga e criadora do programa Viver do Consultório, uma metodologia inovadora aplicada à psicologia clínica. E nesse treinamento eu vou te mostrar como o psicólogo pode exercer a sua missão de ajudar pessoas e ser valorizado, reconhecido e muito bem remunerado por isso. Irei te revelar o passo a passo para ter uma agenda estável que te permita trabalhar com tranquilidade. Claro, né? Sem aquela sensação de frio na barriga ao fechar as contas lá do consultório e perceber que o valor recebido mal deu para pagar as contas, né? Vou te mostrar como psicólogos recém-formados ou mesmo aqueles que já estão há alguns anos na profissão podem se diferenciar no mercado, captar mais pacientes, cobrar um valor mais justo pela sua sessão e fazer sim diferença na vida de muitas e muitas pessoas. E eu sei que ter uma agenda cheia sem atender por planos de saúde, clínica social ou ficar ali baixando o preço da sua sessão para tentar manter um atendimento parece até bom demais para ser verdade, não é mesmo? Se eu mesma não vivesse isso diariamente e visse dia após dia as minhas alunas que estão aplicando esse mesmo método fácil, descomplicado, tendo esses mesmos resultados, eu provavelmente duvidaria. Bem, mas se você está aqui, é porque você, assim como eu, ama a psicologia. Você ama e deseja fazer a partir disso diferença na vida das pessoas. E é por isso que aqui nesse treinamento vamos falar de sonhos, mas principalmente do passo a passo estruturado que te permitirá realizá-los. Bom, para termos um consultório de sucesso, passamos por muitos desafios. Saímos da faculdade totalmente perdidos em relação a como começar no consultório, como ter mais pacientes, como fazer divulgação dos nossos serviços, quanto cobrar. E em meio a tantas dúvidas e inseguranças, acabamos tendo poucos pacientes, dos poucos que agendam, poucos comparecem, isso sem contar a grande quantidade de pacientes que acabam parando no meio do caminho, aqueles que não dão continuidade ao tratamento. E com tudo isso, muitos psicólogos acabam se sentindo incapazes ou passam a acreditar que não são bons profissionais. E o sonho de ter um consultório vai se transformando ali, dia após dia, num grande pesadelo. E esse não é um cenário nada animador. Mas o que eu posso te dizer é, calma, existe sim saída. Estar com a agenda vazia não significa que você seja incompetente ou uma má profissional. Na verdade, o grande erro pode ser simplesmente a forma com que você divulga o seu trabalho. E é por isso que aqui você vai aprender a criar diferentes formas de divulgação, que incluem desde as redes sociais, mídias aí da sua cidade, fazer parcerias estratégicas e tantas outras coisas que irão afastar de vez o fantasma da agenda vazia. E é claro que eu não estou falando de nenhuma fórmula mágica. Eu estou falando de um método, um passo a passo estruturado que, quando colocado em prática de forma consistente, permite criar um fluxo contínuo de pacientes. E claro que tudo isso dentro da ética que rege a nossa profissão. Olá, eu sou a Renata Vidal, sou psicóloga clínica, sou formada desde 2006, sou do estado de São Paulo e a minha carreira, na clínica estava sem planejamento estratégico. Eu não conseguia enxergar a clínica como uma empresa, não conseguia ter essa visão de empresa para a clínica, também não tinha um planejamento estratégico para ela. Eu conheci a Rosane Santos através das redes sociais, eu já seguia os vídeos que ela postava e gostava muito. Eu assisti às aulas ao vivo, eu aprendi muito naquele momento, aquelas dicas fizeram diferença para mim. Foi algo que me levou a aprender sobre o planejamento estratégico, sobre enxergar a clínica como um negócio, me mover através desses planejamentos. Não foi fácil aplicar e sair da zona de conforto e colocar em prática todos os ensinamentos, mas eu fiz um planejamento estratégico para isso e fui colocando em prática aos poucos, de maneira que os meus ganhos na clínica triplicaram nesse período. E eu nem coloquei ainda tudo em prática, porque
é muita coisa e a gente tem andado passo a passo dentro desse processo e fez uma grande diferença para mim. Eu recomendo a todos os profissionais psicólogos que queiram ter uma visão estratégica da clínica, ter uma visão de negócios. Bom, poder ver de perto histórias assim e ajudar a trazer a esperança de volta para muitos e muitos colegas que já estavam até desanimados, pensando em desistir da profissão, é o que brilha os meus olhos e me dá toda a energia para todos os dias continuar aqui esse projeto. Mas olha, eu sou mais ou menos como você. Eu sempre sonhei em ser uma profissional de sucesso e atuar naquilo que é a profissão dos meus sonhos. E eu comecei a minha carreira na psicologia antes mesmo de entrar na faculdade. Isso lá no ano 2000. O meu segundo emprego foi no RH de uma grande empresa aqui da minha cidade. E eu me encantei ali com o trabalho das psicólogas. E nisso eu escolhi fazer faculdade de psicologia. E eu falo que o primeiro grande desafio foi logo de cara ouvir coisas do tipo: "Ih, psicologia não é profissão. Ah, não dá para ganhar dinheiro com isso. Nossa, vai demorar muito e muito tempo. São muitos e muitos anos para que o profissional consiga ter algum tipo de resultado com isso." E olha, tudo isso me trazia medo e até um certo desânimo, né? Você já se sentiu assim? Bom, e os anos passaram e não demorou muito para eu entender que o meu grande chamado era sim a área clínica. E em 2006, sem nenhum planejamento, sem nenhuma estratégia de divulgação, eu abri o meu primeiro consultório apenas 2 meses depois da minha formatura. E era uma sala sublocada com 2 amigas e eu me lembro de ficar ligando ali para a secretária, torcendo para ter alguém agendado o atendimento. E nada, né? Muitas e muitas vezes, sabe o que acontecia? Eu acabava indo lá para o consultório, ficava ali estudando sem ter ninguém para atender. E eu tinha trocado a estabilidade de um salário fixo todo mês, que era o que eu tinha lá na área organizacional, pelo meu sonho de atuar na clínica. Mas sem pacientes e com um custo mensal, eu estava praticamente pagando para trabalhar. E sem nem pensar muito, eu acabei entrando numa pós-graduação ali logo de cara. A minha esperança era ter mais pacientes por causa disso. E o tempo passou, e mesmo tendo terminado o curso, eu ainda tinha poucos pacientes. E isso não me dava nem mesmo condições de pagar o aluguel ali da sala. E me sentindo totalmente perdida e com o sonho de ter uma agenda cheia, eu acabei caindo na armadilha de atender por planos de saúde. E se você atende por planos, você sabe o quanto é desanimador e desafiador. É triste, muito triste, estudar 5 anos, fazer pós-graduação, investir mais de 80 mil reais para ganhar menos de 30 por uma sessão. Nessa época, eu atendia numa clínica com pelo menos uns 20 colegas psicólogos. E eu vi ali, dia após dia, que a realidade deles, da maioria pelo menos, era praticamente a mesma que eu vivia. E isso me trazia ainda mais desânimo e frustração. E esse foi um ciclo que durou 7 anos. E eu sempre acreditei na psicologia, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não tinha a menor ideia, era de como sair disso. E na volta do consultório, após o nascimento da minha segunda filha, eu estava super desanimada com a profissão e pensava em desistir. Mas por outro lado, desistir também significaria abrir mão de um sonho de vida. E nisso eu fui convidada para fazer um curso de uma técnica que ninguém ainda praticava aqui na minha cidade. E eu vi nisso uma oportunidade de me diferenciar e me destacar. Mas eu costumo dizer que a grande virada de chave que esse curso me trouxe não foi simplesmente aprender mais uma técnica terapêutica. Aqui eu tive a oportunidade de ter contato com uma outra realidade de consultório de psicologia. Eu vi profissionais que cobravam 5 vezes mais do que o valor que eu cobrava na época por uma sessão. E eles tinham uma fila de clientes esperando para ter uma consulta com eles. E conviver de muito perto com profissionais que tinham um consultório de sucesso me trouxe uma grande esperança e esse foi o impulso que eu precisava para mudar. E eu descobri algumas chaves importantes para se ter sucesso no consultório de psicologia. E elas são como peças de um quebra-cabeça, que quando colocadas ali, no lugar certo, permite formar uma linda imagem. De alguma forma, eu entendia que fazer marketing ou divulgação do nosso trabalho era algo fundamental, mas eu sentia muito medo. Ter o meu título de psicólogo era algo muito importante para mim e eu sentia um verdadeiro pavor de fazer alguma divulgação fora daquilo que seriam os padrões éticos e sofrer alguma penalidade. Mas o difícil era saber exatamente o que poderia ser feito. E foi por isso
que eu entendi que além dos conhecimentos técnicos ali, de técnicas terapêuticas, eu precisava aprender algo mais. E foi por isso que em 2013 eu fiz a minha primeira formação em marketing digital e empreendedorismo. E mesmo com toda a dificuldade de adaptar esse tipo de conhecimento aqui ao nosso trabalho, eu fui aprendendo, colocando em prática algumas coisas, vi coisas que deram certo, deram errado, corrigi, implementei ali dia após dia aqui no meu consultório aquilo que realmente deu mais certo e em menos de 6 meses eu já tinha conseguido me descredenciar do plano de saúde. E isso foi só o começo. Saber a forma correta de me posicionar, mostrar o meu trabalho para as pessoas e ter pelo menos ali uns 5 pontos de divulgação do meu trabalho me permitiu sair de um ganho mensal de R$ 1.500 atendendo por plano de saúde para mais de R$ 20 mil somente com pacientes particulares atendendo um período por dia. E olha, hoje eu posso te dizer que eu me sinto extremamente realizada com a minha profissão, tenho uma agenda cheia, uma agenda estável, tenho a plena convicção que eu estou aqui cumprindo o meu propósito de vida, faço diferença na vida das pessoas e com isso, claro, me sinto e me vejo uma profissional de sucesso. Eu desenvolvi uma visão estratégica de atuação e é por isso que eu utilizo vários tipos de mídias para divulgar o meu trabalho. E dentro disso, normalmente eu sou convidada com frequência para participar de entrevistas no rádio, na TV, inclusive na Rede Globo aqui em Goiás. E eu já tive artigos publicados na capa do maior jornal impresso aqui do Centro-Oeste. E eu não estou contando nada disso aqui simplesmente para me gabar, muito pelo contrário. É para te dizer que é possível sim ter um trabalho valorizado e reconhecido na psicologia. Mas antes de explicar todos os detalhes desse método simples para fazer, sim, divulgação do nosso trabalho, deixa eu te dizer por que a forma tradicional ali de começar no consultório ou crescer no consultório não funciona ou não funciona tão bem. Na forma tradicional de começar no consultório ou mesmo de fazer uma transição para a área clínica, normalmente o psicólogo vai lá, monta uma sala linda com alguns colegas, naquele lugar ali que ele acha, que é melhor, faz alguns cartões de visita, coloca lá, psicóloga fulana, atendimento, criança, adolescente, adulto, casais, avaliação e tudo mais, faz alguns folders e em alguns casos já começa ali algum tipo de publicação em mídia digital, tipo Facebook, Instagram, começa a ter algumas publicações aleatórias e entra para o consultório e espera. Espera, torcendo que alguém tenha visto algo assim e, a partir disso, se interessa em agendar uma consulta. O que mais ouvimos falar é que na área da saúde, na psicologia não é nada diferente, o que vale é a propaganda boca a boca. Mas, se você não tiver as primeiras pessoas, uma primeira rede ali de clientes ou pacientes, me diz, como é que esse boca a boca simplesmente vai acontecer? Bom, essa é a maneira tradicional. E o que normalmente acontece? Praticamente nada, né, colega? E olha, me pergunta aqui por que eu sei disso. Bom, por que isso não funciona? É importante que a gente entenda, saiba que é indiscutível o quanto o acesso às novas formas de comunicação que são proporcionadas hoje pelo crescimento da internet, o quanto isso mudou o comportamento das pessoas. E olha, prepara, eu sei que o que eu vou te dizer agora parece até contraintuitivo, mas entender isso vai mudar completamente a forma com que você vê o seu consultório hoje. Colega, se você tem um consultório de psicologia, ou mesmo se você subloque a sala de algum outro colega, significa que você tem uma empresa. E toda empresa só sobrevive se tiver um plano de negócio e um planejamento de marketing estruturado. Calma, calma. Eu sei que esse pode ser um assunto que te deixa o cabelo em pé, mas lembra que lá na faculdade nós aprendemos estatística, neuroanatomia e eu posso te garantir que aqui tudo é bem mais fácil, tá? Bom, para fazer uma divulgação de forma estratégica e com resultado eficaz, você precisa seguir alguns passos. E o primeiro deles é definir o seu posicionamento. E posicionamento é a forma com que você quer que o seu público te veja. Como assim, Rosane? Responde aqui para mim. O que faria o seu paciente ou o seu cliente escolher você e não um concorrente? O que te diferencia da multidão de tantos e tantos outros profissionais que se formam todo ano e que já estão aí no mercado?
Posicionamento se trata de uma escolha. É você que precisa escolher como quer ser vista, qual é o tipo de problema que você vai solucionar, com quem você vai trabalhar, quem efetivamente você vai ajudar. E afinal, como é que é possível fazer isso aí na prática? Bom, você quer se tornar uma autoridade ou uma referência em quê? Por exemplo, atendimento só de crianças, então atendimento infantil, foco em relacionamentos, relacionamentos entre casais, ansiedade, depressão, entre tantos e tantos outros nichos, né? Comece por aquilo que você tem mais paixão ou mais facilidade. E o segundo passo é definir qual é o público que você realmente deseja ajudar. Para quem você deseja se tornar uma grande referência? São homens, são mulheres, então são as crianças, são as famílias? Mais ou menos qual é a faixa etária desse paciente ideal? E eu sei que parece até contraditório, né, ter que restringir um público aqui na nossa área. Afinal, eu entendo também que psicoterapia é um processo que todas as pessoas deveriam viver em algum momento da vida. Mas focar em um grupo de pessoas te permite priorizar assuntos que falem diretamente com essas pessoas que você quer atrair. Existe uma premissa básica que diz: quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. E quem sabe um pouco de tudo acaba não sabendo muito de nada. E isso te torna um profissional generalista. Significa que fazer uma divulgação dando tiro aqui para todos os lados só vai fazer com que você se sinta cansada e até mesmo frustrada. Agora imagina o seguinte, imagina uma pessoa lendo lá um conteúdo seu e tendo aquela sensação de que aquilo foi escrito exatamente para ela. Isso traz uma sensação de conexão quase que instantânea, exatamente porque ela sente que você é alguém que sabe daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente de maneira que às vezes nem ela mesma consegue explicar. E a chance de uma pessoa com esse tipo de sensação entrar em contato com você para agendar uma consulta é muito alta. Olha, ao se tornar especialista ali no assunto, e isso não significa fazer necessariamente pós-graduação não, tá? Você se destaca aí na sua cidade, se torna uma referência, agrega mais valor ao seu atendimento. Com isso, pode até cobrar um valor cada vez mais alto até pela sua sessão. De forma bem simples e na prática, antes de pensar aqui em divulgar o seu trabalho ou mesmo montar o seu consultório, você precisa sim definir um nicho, que é uma área de atuação, e um público-alvo para esse trabalho. E olha, sabe o que mais me entristece? Me entristece saber que passamos anos e anos na faculdade e não aprendemos nada disso. E passamos ali, após isso, anos tentando de algum jeito encontrar uma forma de fazer o nosso consultório ter sucesso. E em meio a tantas dificuldades, eu não tenho dúvidas que seja por isso, né, que muitos colegas acabam desistindo, fechando as portas do seu consultório ou mesmo, às vezes, nem começando a atender. E eu ainda vou além. Eu penso o seguinte: quantas e quantas pessoas deixam de ser atendidas por profissionais qualificados e muitas vezes acabam caindo ali na mão de outro profissional que não tem preparo técnico, e isso traz um monte de prejuízo para a vida dela, porque simplesmente os psicólogos estão ali desistindo da sua profissão. É fato, né, que nos últimos anos a psicologia tem perdido força. Muitos profissionais estão assumindo um lugar que por mérito e capacidade é nosso. Pessoas que às vezes fizeram ali um curso de final de semana e já saem de lá se intitulando especialistas da mente humana. E claro, né, a partir disso, causam ali um verdadeiro desastre na vida de pessoas. E eu não tenho dúvidas que a melhor forma de rompermos com isso é que os psicólogos apareçam cada vez mais, seja nas redes sociais, seja na mídia local da sociedade, que fechem mais e mais parcerias estratégicas, que a categoria se fortaleça e esteja cada vez mais presente aqui na rotina e na vida das pessoas. Eu acredito na psicologia como ciência e profissão e agradeço todos os dias por ter sido escolhida para ser psicóloga. E é por isso que eu decidi ajudar você, colega psicólogo, a construir sim uma carreira de sucesso. Eu acredito que nós temos que unir força. Me diz, você está disposta a vir comigo aqui nessa jornada? Me conta aqui então no campo de comentários quais são os seus maiores desafios profissionais que você está aí vivendo na sua carreira hoje. E eu te prometo que eu vou me empenhar para te ajudar a solucionar todas essas questões. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque os seus amigos psicólogos para que eles participem aqui desse treinamento. E no segundo vídeo dessa série, eu vou te ensinar como aumentar em até 70% a procura e agendamento, tá? De pacientes aí no seu consultório. Um grande beijo,
Até o próximo vídeo.